Nessa semana em que o Jornal Nacional examina a situação de pessoas que passam os dias e as noites na rua por falta de um teto, a segunda reportagem da série especial vem dos Estados Unidos. Mais de 600 mil seres humanos vivem assim, no país que tem a maior economia do planeta. Mas foi lá que surgiu uma iniciativa que tem sido imitada no mundo inteiro. Foi muito rápido que a vida da Cheryl descarrilhou. Primeiro perdi o emprego, depois perdi meu carro num acidente que não foi culpa minha. Não conseguiu mais pagar aluguel e começou a dormir em sofás de amigos. A polícia chegou e eu fui pra cadeia porque me disseram que eu entrei ilegalmente na casa e que eu tava morando lá. Cheryl acabou de sair da prisão. Está acampada no centro da cidade de Houston, no Texas. Essa, por enquanto, é a nossa casa, então temos que deixar ela do melhor jeito possível. É uma situação temporária. Eu confio no processo. A Cris chegou nesse dia sem avisar. Acampamentos como esse aqui são proibidos pelo Estado. Então, o que essa organização faz é vir aqui conversar com as pessoas que estão morando na rua para tentar achar uma solução antes que a polícia chegue aqui e tente tirá-los para outro lugar. Hey guys, we're doing some outreach today. O pretexto para o início da conversa é entregar kits de produtos de primeira necessidade. O objetivo de verdade é conhecer a fundo histórias como a da Cheryl. Me ajudou muito a entender que essa situação acontece com todo tipo de gente. A Cris sai daqui e vai contar essas histórias para a chefe dela. Eu não posso acreditar que eu moro nos países mais ricos no mundo, mas tem gente que mora na rua. Ana nasceu em Belém do Pará, mas veio para cá ainda criança. Depois que se formou, começou a trabalhar num abrigo para mulheres em situação de rua. Eu fiquei pensando assim, como é que uma pessoa sai de um bebê e uma pessoa vai para frente, outra pessoa fica na rua? Era uma coisa que eu queria saber mais, por quê? A curiosidade virou motor de vida. Hoje ela coordena o dinheiro que chega do governo federal para a cidade de Houston para dar casa a quem precisa. Todo mundo é diferente. As coisas que eu preciso vai ser diferente das coisas que você precisa. A ideia é entender histórias como a da Cheryl e identificar de onde tirar o dinheiro para conseguir uma casa para ela. São várias organizações diferentes, cada uma trabalhando com um tipo de situação. A gente atende pessoas que tenham algum tipo de deficiência e que estejam morando na rua há mais de um ano. A organização da Yolanda também atende casos de estresse pós-traumático. Alguém que tenha lutado em uma guerra e tenha sofrido danos irreparáveis, por exemplo. Meu aniversário de 20 anos foi no Afeganistão. Eu vivia com medo de não saber se veria o dia seguinte porque estava lutando uma guerra. Quando voltou, não conseguiu mais esquecer do que viu. Fred perdeu o controle e acabou morando na rua. Foi quando a Yolanda apareceu. Eles me falaram que eu tinha uma deficiência. Em algumas semanas, me colocaram nesse apartamento. A política oficial do governo americano é Housing First, que significa casa em primeiro lugar. É muito difícil uma pessoa estar morando na rua, estar morando num abrigo, tentar pegar trabalho. Como se eu estivesse morando debaixo de uma ponte. Como é que eu vou tomar banho? A única coisa que a pessoa está pensando é: hoje eu tenho que sobreviver. Onde que eu vou dormir? Onde que eu vou comer? Por isso, a verba federal é repassada para pagar o aluguel de pessoas em situação de rua e só depois prestar outras assistências necessárias. O que funciona é ajudar as pessoas a cruzar essa barreira. Ter uma casa limpa, confortável, em que eles se sintam bem e seguros. A Amanda ajuda a encontrar casas para mulheres vítimas de violência doméstica. Eu nasci em situação de rua. Quando criança, fui vendida sexualmente. Tenho 2 irmãos. Um deles está preso e o outro está em situação de rua. Tive apoio de centros comunitários e consegui me informar. E hoje eu tenho informação sobre o que é o trauma e posso prestar ajuda necessária para quem está nessa situação.
O trabalho de gente realmente envolvida no assunto, como a Yolanda, a Ana e a Amanda, faz da cidade de Houston uma referência nos Estados Unidos. Eles conseguiram diminuir em 2/3 o número de pessoas em situação de rua. E não longe dali, em Austin, também no Texas, esse homem teve uma visão. Eu comecei a passar noites na rua com as pessoas, tentando aprender o que acontecia com elas. Foi quando eu descobri que todas tinham algo em comum. Experimentaram uma perda profunda e catastrófica de família e comunidade. Com o tempo, a visão dele se transformou numa cidade. São centenas de pequenas casas enfileiradas num lugar chamado Community First, ou seja, comunidade em primeiro lugar. As casas são pequenas de propósito, a maior parte delas não tem nem cozinha, porque a ideia é que as pessoas não passem muito tempo aqui, mas que venham para a rua e na hora de fazer o almoço usem uma dessas cozinhas comunitárias em que as pessoas podem compartilhar comida, mas também receitas, conversas, podem se engajar com outras pessoas e construir dessa forma um espírito comunitário. Aqui se formam famílias de aluguel. Quando uma pessoa nova chega aqui, eu sempre tento conhecê-la. Todo mundo tem meu telefone e pode me ligar para me dizer o que está sentindo. O Blair é um dos moradores mais antigos. Todo dia eu me levanto e dou uma caminhada para ver como estão os meus vizinhos. Todo mundo aqui paga cerca de $400 por mês de aluguel, numa cidade em que um apartamento de um quarto sai por $1.800 mensais. Então, todo mundo aqui tem que ter uma fonte de renda, seja pensão do governo ou um trabalho. É possível trabalhar aqui mesmo, na horta, por exemplo. Todo domingo nós colocamos as mesas aqui com vegetais e ovos. As pessoas têm comida de graça e as pessoas que trabalham podem ter uma renda. A comunidade é mantida com doações de empresas. Apenas uma parte do dinheiro vem do governo. E quem trabalha com pessoas em situação de rua sabe que a grande maioria precisará de assistência pela vida toda. O Fred é um caso raro. Conseguiu se reerguer, teve um filho e pediu para que o governo deixe de pagar o aluguel dele. Eu estou feliz agora e acho que o que eu coloco de positivo no universo volta para mim. A crise nos Estados Unidos está longe de ser controlada. Hoje são mais de 650 mil pessoas nas ruas em todo o país, mais do que o dobro do Brasil. Você não tem que ser um vagabundo para estar em situação de rua. Eu estou nessa situação e tenho trabalho e pessoas trabalhando para mim. Como vou pagar um aluguel de $2.500 por mês? Em Nova York, todo mundo tem direito a um abrigo para passar a noite. Mas o Juan conta o que a gente ouve muito, que lá é violento, ele já foi roubado, por isso prefere ficar na rua. Eu estou fugindo de um casamento em que eu era ameaçada. Eu estava morando num abrigo, mas fui expulsa porque me neguei a me prostituir. São muitas histórias distintas. O mais fácil para a gente é não olhar. Para não sermos nunca lembrados que se essas pessoas não têm família, a família delas somos nós. Essa série especial de reportagens volta na quinta-feira, quando a gente vai mostrar a realidade brasileira da população em situação de rua.